posso esquecer de dizer que no dia 22 e 23 de agosto nós teremos a nossa conferência Fascinados por Cristo, amém? Nós estamos nos preparando para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos os nossos amados irmãos que Deus colocou no nosso coração para estar convidando, para estar nesse lugar ministrando a palavra, né? E também conduzindo um momento de louvor. Nós já fizemos o convite e aprove Deus que todos aqueles que nós convidamos tinha ainda tempo na agenda para poder vir aqui, e nós estamos organizando, e eu creio que vai ser bênção, amém? Vai ser um tempo precioso, né, onde nós sairemos desse lugar ainda mais fascinados por Jesus Cristo, também. E esse é o papel da igreja, ser fascinado pelo seu dono, né? Jesus Cristo é o nosso dono, né? E nós somos muito felizes de poder viver. E é pela terceira vez que nós fazemos essa conferência Fascinados por Cristo. Então crie expectativa em Jesus, amém? Sempre crie expectativa em Jesus, porque somente Ele pode superar as suas expectativas, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios 3. Versículo 20. Nós vamos ler somente o 20 inicialmente e o 21. Mas ao decorrer dessa pregação, nós vamos passar por todos os versículos do capítulo 3, obviamente, se assim Deus o permitir. Versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por intermédio de Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Feche os seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra. E nós queremos Te louvar por podermos estar aqui nessa noite, ouvindo a Sua voz, ouvindo o Senhor ministrar ao nosso coração. Fique à vontade nessa noite, Jesus, para fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Um dia eu ouvi que através de uma palavra uma vida pode ser transformada, meu Deus, e quando eu ouvi essa palavra, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu deixei com que a Sua palavra entrasse no meu coração e fizesse morada. Meu Deus, a mesma oração nós fazemos nesse dia de hoje. Que a Tua palavra possa entrar em cada coração, fazer morada, transformar a nossa vida, transformar a nossa história, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, fascinados, que nós possamos sair daqui, ó Deus, regozijantes, que nós possamos sair daqui, ó Deus, alegres da Sua obra em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode se assentar. Nós estamos dentro de uma série de exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E hoje nós estaremos falando, sobre o mistério revelado e a plenitude de Cristo. O mistério revelado e a plenitude de Cristo. Sabemos, irmãos, que essa carta tem muito nos edificado, porque essa é uma das cartas que Paulo escreveu que mais fala no contexto de viver igreja, do seu propósito, de quem te chamou, por que te chamou e para onde você está indo. Agora, a partir do capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim no versículo 1. Acompanhe comigo, por favor, irmãos. O versículo 1, ele vai dizer assim: olha, o mistério revelado. Essa primeira parte eu quero dividir hoje em 3 partes. Primeiro eu quero falar sobre o mistério revelado por Deus, do versículo 1 até o 7.
Depois nós vamos falar sobre o propósito eterno do mistério. Mas vamos, dentro do mistério revelado por Deus, versículo 1, Paulo vai dizer assim: olha, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aqui, irmãos, nós olhamos e vemos que Paulo se coloca na condição de prisioneiro de Jesus. Obviamente que ele estava dentro de uma prisão, mas o motivo que o levou para aquela prisão é exatamente porque ele estava pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E para além de estar preso por uma causa, ele também se coloca preso a ele, preso nele, ligado nele. Sabe, queridos, é uma prisão que todos nós não queremos sair. Definitivamente, quando nós estamos presos em Jesus, quando nós estamos ligados nele, sabe, queridos, é um lugar que nós não queremos e não devemos sair nunca. Interessante que essa semana eu vi muito vídeo assim da perseguição que tem acontecido na África, e inclusive nós precisamos orar e vamos orar por isso. Mas percebe, irmãos, que o Evangelho, por muitas das vezes, nós não vamos encontrar facilidades. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não vai lhe proporcionar simplesmente uma vida de facilidade. Pelo contrário, se você decidir viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar nesse mundo caído oposição. Porque, volto a dizer, o mundo está caído. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o apóstolo Paulo se coloca na condição de prisioneiro de Jesus. Por quê? Pelos gentios. O versículo 2 ele vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação da graça de Deus, essa palavra quer dizer no grego oikonomia, que quer dizer administração, modo de governar uma casa. Ou seja, Deus ele administrou a sua revelação e os seus propósitos. Deus ele sempre administrou a forma como ele ia e quando ele ia se revelar ao homem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 2. No versículo 3, quantos que estão entendendo, diga amém. No versículo 3 ele está dizendo como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Qual o mistério? Nós lemos e falamos anteriormente que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Agora já não era mais somente os judeus como era no Velho Testamento, ó minha irmã. Agora são os judeus e os gentios que estão unidos em um mesmo propósito, em uma mesma causa, e através da cruz de Cristo, ou seja, através do sacrifício substitutivo, vicário e expiatório de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual o mistério? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Agora, no versículo 5, 6 e 7, olha o que ele diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Agora, irmãos, entenda algo. Paulo está dizendo que outrora
esse mistério que agora foi revelado e que o apóstolo Paulo havia recebido por excelência da parte de Deus, e que inclusive Deus confiou a ele para pregar aos gentios, outrora não foi revelado, mas agora em Cristo Jesus esse mistério foi revelado. Para quê? Para que nós pudéssemos entender de uma vez por todas de que somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim: nós somos co-herdeiros. Me ajuda a pregar aí. Fala assim: nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Agora, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ele diz: somos co-herdeiros e participantes da promessa pelo Evangelho. Qual é a promessa? A promessa, queridos, que nós fomos salvos pela graça. A promessa de que Jesus Cristo está preparando, João 14:1, está preparando um lugar para nós morarmos. A promessa de que, mesmo que a tempestade bata na nossa porta, a promessa de que, mesmo que as coisas desse mundo, a de mal a pior, a promessa de que, olha, queridos, as coisas podem piorar, mesmo assim Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo assim Ele continua com um plano para nós. Mesmo assim Ele continua preparando uma morada para mim, uma morada para você, uma morada para nós. E deixa eu te falar uma coisa: as promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida como igreja, jamais serão frustradas. O que Ele está dizendo? Somos co-herdeiros e participantes da promessa. Aleluia. Irmãos, nós precisamos dar glória a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo no capítulo 2, olha, queridos, no versículo 1 que nós lemos outro dia desses: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aonde nós estávamos, irmãos? Vamos lá. Quem éramos nós antes da cruz de Cristo? Antes de conhecer o Evangelho, antes de ser tocado por Ele? Quem nós éramos? Pecadores contumazes, longe de Jesus, afundado no pecado, e o inferno estava, queridos, nos abraçando a cada dia. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, Jesus veio aqui para quê? Para nos salvar, queridos, para nos salvar de uma condenação eterna. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele está dizendo: nós somos co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós precisamos olhar para isso e nos alegrar, porque nós não merecemos nada. Quem aqui merece alguma coisa, irmãos? Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Tudo que temos é pela graça de Deus. Agora, a partir do versículo 8, ele começa a dizer sobre o propósito eterno do ministério. Acompanhe comigo, ele vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Primeiro, ele diz que ele é o mínimo, o menor de todos os santos. Isso aponta para a humildade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, essa palavra é de aceitação, no qual Cristo veio ao mundo para buscar os pecadores, do qual eu sou o principal. Em todos os lugares que você vai ver as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver ele se colocando como uma pessoa simples, humilde, menor da casa. E sabe de uma coisa, irmãos, que eu quero abrir um parênteses?
O Evangelho não combina com a arrogância. Senhor Jesus, você falou assim comigo. Aliás, falou assim conosco: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, a cada dia dizer como João Batista e viver como João Batista. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. João Batista disse isso. E a vida dele era uma realidade. Isso era uma realidade. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Olha o apóstolo Paulo dizendo: o menor de todos os santos, o mínimo de todos os santos. Ele vai dizer: me foi dada essa graça, ou seja, ele não merecia também, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. No primeiro dia nós falamos um pouco sobre as riquezas que encontramos em Cristo Jesus. São inúmeras, que muitas das vezes nós não conseguimos inclusive compreender, porque é tão maravilhosa. Como nós vamos compreender totalmente a eleição? Como nós vamos compreender que Ele nos escolheu? A Bíblia fala, antes da fundação do mundo, que o Cordeiro de Deus inclusive também foi imolado antes da fundação do mundo. Como nós vamos compreender algumas coisas que às vezes fogem do nosso intelecto, às vezes foge da nossa capacidade intelectual, humana, por assim dizer. Agora, mesmo que não compreendemos, mesmo que fuja da nossa compreensão, uma coisa eu sei, e nós precisamos entender: nós acreditamos na eleição de Jesus. Porque João 15,16 ele vai dizer: não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, quem disse que foi eu que escolhi Ele? Quem disse que foi você que conseguiu escolher a Jesus? Não foi não, irmão. Nós não tínhamos capacidade de fazer isso. Foi Ele que nos escolheu, irmão. Quando nós estávamos lá, sabe, queridos, longe dEle, quando nós estávamos lá, perdidos no pecado, sabe o que Ele fez? Ele nos tocou no nosso coração, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Ele está dizendo: olha, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, somente o Pai sabia o que iria acontecer. Esteve oculto em quem? Em Deus. Mas os planos de Deus, irmãos, sempre foram perfeitos. Em nenhum momento da história as coisas fugiu do controle de Deus. Em nenhum momento, definitivamente, em todos os momentos, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, e Ele sempre vai estar. Deixa eu te dizer, Deus continua no controle de todas as coisas. Entrega para Ele hoje o controle da sua vida. Por quê? Porque Ele tem planos para você inefáveis. Versículo 10, Paulo vai dizer assim: olha, para que agora, pela igreja. Por quem, irmãos? Pela igreja. Fala assim comigo: a igreja sou eu. Nós somos a igreja de Jesus. Olha o que ele está dizendo: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, essa palavra multiforme quer dizer
que existem várias formas de Deus manifestar a sua sabedoria, mas agora não é por qualquer um, agora é pela igreja. E essa sabedoria seja conhecida dos principados e potestades no céu. Aqui a igreja, irmãos, é apresentada diante das forças do mal como seu instrumento para dispensar por toda a terra o que Ele já fez em Cristo Jesus, nosso Senhor: morte, ressurreição e ascensão aos céus. É exatamente isso. Por isso nós não devemos temer. Por isso você não deve temer. Você precisa o quê? Confiar. Confiar que o sacrifício de Jesus é suficiente. Confiar que Jesus Cristo já fez tudo que nós precisávamos. Ele já fez. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a igreja precisa entender isso aqui, o seu lugar em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós falamos sobre isso outro dia. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Outrora, semana passada, nós estávamos aqui orando por um jovem que tinha caído no futebol, batido a cabeça, e a situação dele era extremamente gravíssima. Extremamente gravíssima. E a mãe pediu assim, chorando: ora pelo meu filho, por favor. Eu conheço a fé de vocês. Ela falou comigo assim: eu conheço a fé de vocês. Eu me comovi, irmãos. Falei com os irmãos, compartilhei com os irmãos vão orar, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Para a glória do Senhor Jesus, esse jovem já não está mais num momento extremamente gravíssimo. Saiu do CTI e já está no quarto. Por quê? Porque a igreja precisa se posicionar nas regiões celestiais. Porque tudo já foi conquistado. Lembra da canção? Hein, Fernando? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra da canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, e nada mais nos resistirá. Você pode dizer isso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, é Ele que está em nós. Nós estamos nele. Ele é o grandão da Galileia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele que abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele que curou, sabe, queridos? É Ele que curou, é Ele que fez milagres, é Ele que transformou água em vinho, é Ele que deu vista ao cego, é Ele que fez com que a mulher do fluxo de sangue não sangrasse mais. Hebreus 13:8 vai dizer: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Deixa eu te dizer, às vezes é nós, irmãos, que deixamos de ir na fonte, paramos de nos posicionar nesse lugar. Não, você não pode abandonar esse lugar de intimidade. Você não pode abandonar esse lugar de comunhão. Você não pode abandonar esse lugar onde você é ministrado por Ele e aonde você ministra, você é ministrado por Ele. E Ele, sabe, queridos, você ministra Ele.
ministrar quer dizer a Ele, falar a Ele. Nós não podemos deixar esse lugar de lado. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós, Deus Ele está querendo nos usar para dispensar a multiforme sabedoria dEle por toda a terra. E muitas das vezes nós paramos em meio às pedrinhas, porque não é as pedras grandes que nos fazem parar, são as pedrinhas que tentam nos parar. Mas eu quero te dizer isso nessa noite: olha, deixa Deus espalhar por toda a terra a multiforme sabedoria que Ele preparou por você. Não pare nas dificuldades, não pare, queridos, pregue o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas, adore a Ele, louve a Ele. Sabe, queridos, abra a sua boca, o que Deus te chamou para fazer, faça. Sabe por quê? O dia de ontem não volta mais. O tempo que nós temos se chama hoje, e hoje, queridos, é hoje que Ele quer salvar, é hoje que Ele quer transformar, é hoje que Ele quer mudar as situações. No versículo 11 ele vai dizer: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe, irmãos, que ele sempre está dizendo que ele fez através de Jesus, Jesus que subiu no madeiro, Jesus que ressuscitou no terceiro dia, Jesus que está à direita do Pai, Jesus que fez, Jesus, é tudo sobre Ele, irmão. É com Ele, é por Ele que nós estamos ou devemos gastar as nossas vidas, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, pela nossa fé nele. 3 palavras que ele coloca dentro desse versículo. Ele vai dizer: no qual, ou seja, em Jesus Cristo, nós temos ousadia. Ousadia. A igreja foi chamada para ter ousadia. Quem está entendendo isso? Deus quer levantar uma igreja ousada. Ousada e ousada. Deus quer levantar uma igreja que tem confiança. Diga-se comigo, confiança. E Deus quer levantar uma igreja que deposita totalmente a sua fé. Ousadia, fala assim comigo: ousadia, confiança e fé. São 3 coisas, irmãos, que andam juntas. 3 coisas que andam juntas, que nós, irmãos, não podemos deixar de lado. Versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está dizendo que a tribulação que ele estava passando, estava produzindo glória na vida dos gentios, na nossa vida também. Por isso ele está dizendo: não desfaleça por causa das minhas tribulações, não desfaleça por causa das minhas prisões, por causa das minhas dificuldades. Por quê? Porque tudo isso está produzindo uma glória na vida de vocês. E ele vai dizer aos romanos: tenha por mim que as coisas desse tempo presente, que as tribulações desse tempo presente, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Entendi isso, irmãos? Não há tribulação que nós passamos que não nos faça enxergar a glória de Deus. Não há dificuldade que vivemos nesse mundo presente que não nos possibilita enxergar a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Art Carnes, ele fala assim no livro A Verdadeira Comunhão, que a igreja é o testemunho final de Deus à criação, e o mundo deve ver Cristo por meio de um povo que vive a sua vida. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo na sua vida. Por quê? É através da igreja.
espalhar a multiforme graça sobre esse mundo. Pessoas serão salvas, sua família vai ser salva por nome de Jesus, sua casa será salva, seus filhos, os filhos dos seus filhos vão pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Agora, irmãos, caminhando para o final, eu quero falar sobre a oração que Paulo faz em busca da plenitude de Cristo na igreja. Versículo 14, ele vai dizer assim: olha, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Imagina aquele homem dentro de uma prisão, ajoelhado, intercedendo pela igreja. Imagina aquele homem se achegando diante de Deus dentro de uma prisão e fazendo essa oração aqui diante do Pai. Quero abrir um parênteses aqui, irmãos, porque essa carta também nos mostra o quão é importante a vida de oração. E desde quando nós fomos chamados para viver a igreja através de Jesus, nós sempre temos falado sobre isso nesse altar, a importância de ter uma vida de oração. Por essa causa, qual causa? Exatamente a que ele disse, entendeu? De que Cristo, ele quer manifestar a glória dele por todos os lugares, através da igreja. Por essa causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o parênteses que eu quero abrir é, irmãos, ei, se dobre diante de Jesus. Não pare de se dobrar diante dele. Porque eu aprendi, quem se dobra diante de Jesus jamais vai se dobrar diante dos problemas. Quem se dobra diante de Jesus jamais vai se encurvar diante das dificuldades. E quantas pessoas têm se encurvado diante das provações e dificuldades porque não têm dobrado seus joelhos diante daquele que pode resolver todas as coisas? Quem pode resolver os seus problemas, irmãos? Somente Jesus. Somente Ele. Precisamos estar inseridos na oração. Quando nós falamos aqui, irmão, vem para cá orar na quarta-feira. Quando nós falamos aqui, nós estamos aqui na sala de oração. Quando nós falamos, ora, entra no seu quarto, no seu aposento, lá na sua casa, tira um tempo de comunhão com Deus. Porque Levítico vai dizer que o sacerdote precisa colocar lenha sobre o altar todos os dias. E Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós somos sacerdotes. Logo, o que falta às vezes para nós, irmãos, é colocarmos lenha sobre esse altar. O que falta às vezes para nós é nos lançarmos diante dele e dizer: Senhor, por essa causa eu me coloco de joelho. Senhor, por essa dificuldade me dobro diante de ti. Porque Ele está chamando a igreja, Ele está chamando a igreja, levantando a igreja, irmãos, que vai no espírito de Elias, que vai abrir os céus e fechar os céus sobre lugares. Assim como foi com João Batista, a igreja precisa entender isso. Qual foi a última vez que você se achegou com confiança? Qual foi a última vez que você se achegou com ousadia através da fé diante de Jesus? Porque nós precisamos. Paulo está dizendo: por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Interessante, irmãos, que ele está dizendo: no qual toda a família nos céus e na
Esse versículo nos mostra que no céu se vive família, e que precisamos viver família aqui na terra. No céu se vive família, e essa família carrega o nome de Jesus, carrega o nome que está acima, segundo Filipenses, o nome que está acima de todo nome. E nós pertencemos a essa família. Você pertence a essa família. Família, irmãos, vamos lá. Família tem problema? Família tem dificuldade? Sim ou não? Toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. Mas veja bem, nós estamos firmados na rocha inabalável que se chama Jesus Cristo. É por Ele que nós carregamos esse privilégio de viver família aqui na terra. Agora, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Agora, eu quero, irmãos, abrir uma pergunta para você, eu preciso me responder. Como está o homem interior? Como está a sua vida internamente falando? Porque a oração que o apóstolo Paulo faz é dizer: olha, para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, a glória de Cristo carrega muitas riquezas, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior. E Deus quer derramar esse poder sobre nós, pelo teu Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos cheios, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Talvez o que o seu homem, o que o meu homem interior precisa, sabe, a parte imaterial que se encontra dentro de você precisa exatamente disso, de poder que vem do alto, do poder que vem do Espírito Santo. Mas esse poder é acompanhado, olha o que ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. A fim de que Cristo esteja habitando pela fé no vosso coração. Olha só, irmãos, se existe um lugar que Cristo quer fazer morada no nosso coração, se existe um lugar que Ele não aceita dividir com o outro, é o nosso coração. Um dia Jesus falou isso comigo: eu não quero você pela metade, eu quero você por inteiro. Precisamos todos os dias entregar o nosso coração para Ele. E Ele fala: a fim de estando arraigados e fundados em amor. Como estão as suas raízes? Será que você tem criado raízes em Jesus? Será que o seu alicerce está sendo edificado sobre a rocha inabalável? Versículo 18: assim que poderes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, o imensurável amor de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a igreja precisa compreender perfeitamente, sabe, o imensurável amor de Jesus pela vida dele, pela nossa vida, e conhecer o amor de Cristo.
que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, orando por aquela igreja: seja cheio da plenitude de Deus. Eu quero, irmãos, dizer isso sobre a nossa vida nessa noite, que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus pelo Espírito Santo. Eu quero, irmãos, profetizar isso sobre a sua vida. Você vai orar pelo enfermo e ele será curado. Pessoas vão te procurar pedindo um conselho, pedindo um norte, pedindo uma direção, e você vai te dar uma direção para essa pessoa. Olha, Jesus pode mudar a sua vida. Isso é compreender o amor de Deus, que excede o nosso entendimento. Porque muitas das vezes perguntando o que Ele viu em nós, o que Ele viu em mim, o que Ele me amou dessa forma. Ele vai dizer: para que sejais cheios. Essa palavra aqui muda tudo, irmãos. O que nós precisamos, na verdade, é ser cheio da plenitude de Deus, cheios do poder de Deus. Para finalizar, um dos versículos, os primeiros versículos que na minha caminhada cristã eu decorei. E esse versículo, irmãos, ele caminha comigo na minha caminhada. Acho que eu fui redundante. Esse versículo ele me acompanha na caminhada. Versículo 20 ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Deus é poderoso, mas não é um poder pequeno, não é um poder que pode medir, não é um poder que você consegue colocar numa caixinha, não é um poder que você consegue colocar, sabe, em um endereço geográfico, não é um poder que você consegue, sabe, queridos, mensurar com o seu intelecto. Esse poder vai além daquilo que podemos imaginar. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deixa eu te dizer algo nessa noite: somente Deus é poderoso para superar todas as suas expectativas. Deixa eu te dizer essa noite: cria expectativa nele. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer não somente o que você pode pedir, mas muito mais além. Ele é poderoso para ir além, superar as suas expectativas, e você dizer: ah, mais uma vez Ele me alcançou, mais uma vez Ele fez diferente do que eu pedi, Ele fez muito mais por mim. Olha o que Ele está dizendo: olha, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Irmãos, se tem algo que nós precisamos entender, é que até mesmo a nossa capacidade de pedir é limitada. Você pode pedir muitas coisas para Deus, mas o seu pedido jamais vai superar o poder de Deus, porque Lucas 1,37, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele cura um cego, Ele faz o coxo andar. Ei, vamos lá, irmãos. Ele abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. O que mais nós poderíamos, irmãos, entender? Ele é poderoso. Ele é poderoso para superar. E é tão interessante que ele vai dizer: segundo o poder que em nós opera. Não é que em mim opera, é que em nós.
Aqui Paulo está dizendo, nós estamos caminhando para o final desse dia de hoje, essa palavra, que aquilo que Deus quer fazer abundantemente, além daquilo que podemos pedir, vai ser coletivamente. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos imaginar, mas vai ser no coletivo que Deus vai manifestar o teu poder, vai ser no coletivo que você vai ter uma experiência sobrenatural com Ele. Ah, pastor, isso quer dizer que no individual eu não posso ter? Vai ter, eu creio que você vai ter. Entra no seu aposento, fecha a porta, mas de alguma forma Deus vai fazer com que o milagre que aconteça na sua vida edifique a igreja e que o nome de Jesus seja glorificado através daquilo que Ele fez na sua vida, através daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então, irmãos, esse é o plano de Deus. E perceba, versículo 21, a esse, glória na igreja. Glória onde, irmãos? Por intermédio de Jesus Cristo, em todas as gerações, nós estamos inseridos. Olha o que ele está dizendo: em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória de Cristo será revelada na igreja. Nós somos a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A glória de Cristo, ela é dada pela igreja, na igreja. Entenda algo. O Dr. Martin Lloyd Jones falava assim: a oração é a medida da nossa confiança na onipotência de Deus. Quanto que nós confiamos é a nossa oração no poder inexplicável de Deus. A fé começa onde as possibilidades humanas terminam. A nossa fé precisa iniciar onde o ser humano fala assim: não tem mais jeito. Aonde os médicos falam assim: está difícil, é complicado. Nossa fé precisa ser pautada com Deus, que não existe impossível para Ele. Quem está entendendo isso? Nós precisamos entender isso. É o que Cristo tem para mim, é o que Cristo tem para nós. O Deus que nos chama nunca nos pede menos do que o impossível, para que aprendamos a depender do seu poder. Esse Deus está nos chamando a todo momento para viver o impossível, para entregar para Ele o impossível. Senhor, fulano de tal falou que isso aqui não tem jeito mais não, mas para o Senhor tem, porque o Senhor é Deus do impossível. É isso que nós precisamos aprender a viver, a glória de Cristo pela igreja, e saber que Ele é poderoso. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Esse mesmo poder está disponível para nós esse dia de hoje. Esse mesmo poder está disponível para a sua casa nesse dia de hoje. Ei, enquanto você está aqui, eu quero te dizer isso nessa noite. Enquanto você está aqui, Jesus Cristo está resolvendo os seus problemas. Enquanto você está aqui, Jesus Cristo está curando pessoas. Enquanto você está